Olá, sou o aluno Rodrigo Marques Queiroga, do curso de Licenciatura em Matemática Noturno da Universidade Federal de Pelotas, e este trabalho faz parte da avaliação da disciplina de cálculo numérico. Eu vou apresentar a utilização do método de eliminação de Gauss para determinar a dependência linear de vetores. Bom, mas antes precisamos conversar e falar sobre a definição de um espaço vetorial, a sua base e também a sua dimensão. Também sobre o método de eliminação de Gauss, o que tem a ver com isso? Precisamos falar sobre isso agora. Conceitos de um espaço vetorial. Bom, um espaço vetorial é um conjunto não vazio de uma operação que satisfaz as seguintes propriedades, como, por exemplo, a comutatividade e a associatividade, e dentre as demais. E definimos como um subespaço vetorial um subconjunto de um espaço vetorial que também é um espaço vetorial. E, bom, se pegarmos um conjunto não vazio de um espaço vetorial e calcularmos todas as combinações lineares de seus elementos, vamos obter um subespaço vetorial que vamos chamar ele de subespaço gerado. E se pegarmos um subconjunto de um espaço vetorial, a gente vai calcular uma combinação linear de seus vetores e igualarmos a zero. E aí a gente vai dizer que este subconjunto ele é linearmente independente se todos os escalares deles se igualarem a zero. E vamos dizer que um subconjunto de um espaço vetorial é uma base para este espaço vetorial, se este subconjunto ele é linearmente independente e subconjunto gerar o próprio espaço vetorial. E se ele tem n vetores, logo a dimensão vetorial ela é n. Tá, mas uma observação. Se um subconjunto de um espaço vetorial V, vamos dizer assim, temos um mesmo número de vetores, que é a dimensão de V. E ela é também linearmente independente, então esse subconjunto é uma base para V. E a partir de agora, vamos nos encaminhar para envolver o método de eliminação de Gauss com o conteúdo que a gente vem tratando. Bom, primeiro vamos ver que para determinar a dependência linear de um conjunto de vetores, temos que resolver um sistema linear e que a dimensão do espaço Rn é igual a n. Então basta pegar n vetores e verificar se eles são Li para determinar se eles são uma base para Rn ou não. Os vetores Rn, eles são os do tipo que estão aqui na lâmina, né? Aqui nos slides, com cada beta sendo um valor real, e basta a gente calcular esse sistema de equações lineares gerado por este somatório. Bom, e aqui nesse somatório a gente tem o seguinte resultado, que também vai gerar esse seguinte sistema. Ok, se cada um destes alfas for igual a zero, então esses vetores são linearmente independentes. E esse conjunto de vetores é uma base para Rn. Tá, mas e o que é esse método de eliminação de Gauss? Bom, esse método de eliminação de Gauss nada mais é do que o escalonamento
que aprendemos a fazê-lo lá em álgebra linear. E onde ao final do processo, por meio da retrosubstituição, nós obtemos a solução do problema. Tá, mas e o que este método tem a ver com o assunto em questão, né? Bom, primeiro a gente precisa resolver o sistema linear. Podemos utilizar o método de Gauss, né? E ele poderá ser implementado no Scilab, facilitando assim o processo. Ó, uma exemplificação desse método. A gente vai utilizar o método de eliminação de Gauss para determinar se esse subconjunto é uma base para R3. E para isso, a gente tem que resolver esse sisteminha. E esse é o código que utilizaremos no Scilab. Veja que nesta parte do código tem os cálculos de escalonamento e a retrosubstituição. E o que a gente vê na imagem nada mais é do que o resultado desse processo. A solução obtida é que todos os alfas são iguais a zero. E, portanto, aquele conjunto de vetores ele é linearmente independente e é também uma base para R3. Mostramos, então, que se podemos utilizar de um método numérico para resolver um problema da álgebra linear, concluindo assim o objetivo do meu trabalho. Bom, e estas foram as referências bibliográficas que busquei para realizar este trabalho. Bom, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.